Olá, irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo e que nós possamos, em torno da palavra de Deus, buscarmos a orientação dos céus para a nossa vida. Meus irmãos, que conselho você daria a um amigo que conseguiu entrar em uma empresa muito boa, com grandes possibilidades de crescimento, que oferecesse um ótimo salário, além de outros benefícios, auxílio de saúde, alimentação, vale transportes? O que você falaria para este amigo, se você pudesse orientá-lo? Com certeza você falaria para ele se empenhar ao máximo, para se dedicar com todas as suas forças, para ser o melhor, para que ele jamais pudesse perder a oportunidade de emprego e alcançar oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Não é? Nós vemos o apóstolo Paulo, ele também orientando e aconselhando-nos para que nós nos esforcemos, cresçamos e nos desenvolvamos na vida cristã, para que nós nos apliquemos cada vez mais, para que nós nos fortaleçamos, entendendo que esta vida é uma vida que Deus nos dá e uma oportunidade de uma vida eterna juntamente com Deus. Eu gostaria de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 58, que nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala como nós devemos trabalhar na obra do Senhor. E ele fala: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E ele fala isto em um contexto muito interessante, num contexto que fala sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, usa o capítulo todo para falar sobre ressurreição, para orientar aquela igreja sobre algumas coisas que havia ali e alguns ensinamentos que haviam ali que iam contra aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Então o apóstolo Paulo começou a falar sobre a ressurreição, que de fato ocorreu, como ela é importante para a vida dos cristãos. Nós observamos o apóstolo Paulo falando e combatendo o que alguns diziam, que a ressurreição não era importante, e o que era importante era ter uma vida piedosa somente aqui. E o apóstolo Paulo combate isso com o verso 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo limita-se apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala é que se a nossa esperança em Cristo fosse apenas para esta terra, para esta vida, nós seríamos os homens mais infelizes. Seria vã a nossa fé, vã a nossa luta, o nosso esforço. Tudo isso não resultaria em nada. Mas nós temos uma esperança superior que vai além desta terra. Até podemos entender que esta terra e esta vida para nós é passageira. O apóstolo Paulo fala que para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo. E que toda esta vida que talvez ele considerava preciosa, para ele agora ele a tem como refúgio. Por quê? Por causa do amor a Cristo.
Quando nós amamos a Cristo, nós temos uma visão superior daquilo que Deus espera de nós e que não se limita-se apenas a esta terra. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, falando sobre ressurreição, combate aqueles que não criam na ressurreição. E o apóstolo Paulo fala isso no verso 32 do capítulo 15, diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que nós observamos é que ele fala o seguinte, citando até um ditado comum na época, ele diz: se nós não ressuscitaremos, do que adianta a nossa transformação? Uma vida íntegra, uma vida regrada, consciente, transformada pelo Espírito Santo, se tudo se acabará. Se não há uma esperança de vida eterna, podemos viver assim como os ímpios vivem. Então ele observa que se alguém não crer na ressurreição, sofrerá e não trabalhará para uma vida de piedade. Será apenas alguém que está vivendo, sobrevivendo como um animal qualquer. O apóstolo Paulo, ele começa a falar lá no capítulo 15 sobre a conquista da ressurreição para a nossa vida. Lá no verso 57 ele diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo alcançou para nós a vitória. Que vitória? Que vitória é essa? Podemos enumerá-las, que é a salvação, a remissão dos nossos pecados, a justificação, a santificação, a vida eterna. Jesus Cristo tirou de nós a ira de Deus, colocou sobre nós a graça, a justiça. Com a sua morte, com o seu sofrimento, graças a Deus, que nós temos a vitória em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E Jesus Cristo alcança para nós e nos dá a esperança da vida eterna. Que depois desta vida, depois de passarmos por esta vida, nós alcançaremos a vida eterna por meio da ressurreição que Ele nos dá vitoriosamente. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala de todos os benefícios que Cristo alcança para nós por meio da ressurreição, é que ele fala, que ele nos aconselha: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, abundantes e inabaláveis na obra do Senhor. Trabalhem na obra do Senhor, esforcem-se, não deixe que a oportunidade de servir a Deus passe pela sua vida. Não deixe que a oportunidade de você viver e trabalhar para o reino de Deus passe pela sua vida. Nós vamos aproveitar ao máximo o trabalhar, o esforçar. Há um hino que fale: trabalhemos, trabalhemos, porque em breve vem o anoitecer. Que nós não deixemos que o anoitecer chegue na nossa vida sem que nós nos esforcemos ao máximo e ofereçamos o máximo da nossa vida para o nosso Deus. E o apóstolo Paulo, no verso 58, ainda fala de uma bênção. Fala assim sobre a recompensa, dizendo o seguinte: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus sabe recompensar aqueles que se colocam no seu serviço, que colocam-se na sua obra. Eu nunca vi alguém que trabalha para o Senhor, que se esforça verdadeiramente, dizer: eu fui desprezado por Deus. Eu conheço pessoas que não amam a Deus.
dizerem isto. Eu conheço pessoas que não se colocam diante de Deus, não o buscam, não o servem, dizerem que Deus o abandonou, mas nunca vi alguém que verdadeiramente serve ao Senhor dizer que Deus o abandonou. Já vi verdadeiros servos passando por enfermidades gravíssimas. Já vi verdadeiros servos de Deus passando por dificuldades financeiras. Mas nunca vi um verdadeiro servo dizer que Deus o abandonou, que Deus não o recompensa, que Deus não enche o seu coração de esperança e de alegria. E nunca vi um servo de Deus não ter uma esperança na ressurreição e em encontrar-se com o Senhor. Meus irmãos, que nós possamos ser verdadeiros trabalhadores na obra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, pedimos, Senhor, o teu auxílio, a tua força, para que nós sejamos verdadeiros trabalhadores no teu reino e que recebamos do Senhor as recompensas que o Senhor dá a todos aqueles que se colocam diante de ti no teu trabalho. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos conquistadas a nós por Jesus Cristo, e que nós possamos colocar o nosso coração para servi-lo verdadeiramente, com todas as nossas forças. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.